Boa tarde a todos. É motivo de muita alegria, né? A possibilidade de estarmos aqui hoje nessa comemoração do centenário da Revista Internacional do Espiritismo. E, aliás, né, eu não posso deixar de citar que eu fui condecorado hoje, né? Vejam aqui a plaquinha de equipe O Clarim, né? Que foi apresentada aí pelo nosso presidente Marquesan. Então, é realmente uma honra nós estarmos mais uma vez aqui nesse centro, na Casa Editora O Clarim, e, sem dúvida nenhuma, falarmos sobre a Revista Internacional do Espiritismo tem muito a ver com a nossa visão, né, da Casa Editora O Clarim e da nossa vivência no movimento espírita também. Então, é interessante lembrarmos que, na atualidade, se nós pensarmos como teria sido difícil Carbachuto, no contexto de 1925, lançar uma Revista Internacional do Espiritismo. Pensarmos naquelas condições em que ele labutou. Em 1905, ele fundou o Centro Espírita Amantes da Pobreza e também o jornal O Clarim. E, 20 anos depois, já lança a Revista Internacional do Espiritismo. É interessante pensarmos em Matão, de 1925. Uma cidade pequena, no interior do estado de São Paulo, dispondo aqui na cidade, na região, do maquinário tipográfico, todo manual. O meio de transporte mais disponível era a ferrovia, mas com aquelas locomotivas lentas, né? Movidas a queima de lenha. A comunicação por telefone era raríssima e difícil, bastante precária. Os serviços dos Correios eram, na realidade, também lentos, né? Com muitas dificuldades, embora já houvesse bem desenvolvida a telegrafia. O ambiente cultural do Brasil, em geral, era muito pobre, com uma predominância do analfabetismo e um limite cultural aí evidente, né? Em todos os estados, principalmente no interior dos estados. Predominava por aqui uma ascendência, uma predominância da influência católica, com muita discriminação e até perseguições ao próprio Carbachuto, né? Que teve que enfrentar procissões que partiam de uma igreja próxima aqui em direção à casa e à redação do jornal O Clarim. Ou seja, Carbachuto foi um autêntico bandeirante do espiritismo. E aí, não há dúvida nenhuma que a gente pode lembrar daquela famosa canção, né? Que saudades, né? De Matão. Daquela época heróica, né? Que Carbachuto aqui viveu e lutou. Pois bem, em todas essas dificuldades, limitações de uma época, ele, extremamente idealista, intimorato, né, mantinha contato com lideranças estrangeiras e acompanhava o desenrolar das ideias espíritas em várias partes do mundo. Isso é destacado, né, e que aparece depois na linha editorial da Revista Internacional do Espiritismo. Ou seja, pelas páginas da RI, desde o início com Carbachuto, nós teríamos condições de acessar notícias sobre o espiritismo, sobre fatos mediúnicos, né, que ocorriam em diversas regiões do mundo. O interessante também eram as correspondências, os contatos que ele mantinha com lideranças acadêmicas do hemisfério norte, o que não era comum naquela época, né? Autores de obras clássicas, obras históricas de pesquisa, notadamente aquelas assinadas
por Camille Flammarion, o astrônomo, Gabriel Delany, Cesare Lombroso, Ernesto Bolzano, Oliver Jorge, Charles Richer e, sem dúvida nenhuma, o grande continuador e consolidador do espiritismo francês, que foi Leon Denis. Ao mesmo tempo que ele mantinha correspondência e contato com essas lideranças, Karma Schutter fazia reuniões, experiências de efeitos físicos aqui, no Centro Espírita Amantes da Pobreza. E há registros, até fotográficos, né, de estudos com as famosas mesinhas ou banquetas girantes e outras manifestações de efeitos físicos. Por isso, não é surpresa quando ele foi convidado e compareceu em São Paulo, no mês de março do ano de 1937, a Semana de Metapsíquica de São Paulo, que reuniu algumas lideranças envoltas com o aspecto científico do espiritismo que estavam surgindo, né, na capital paulista. E lá ele conheceu pessoalmente um jovem médium chamado Chico Xavier. E o interessante é que foi nessa Semana Metapsíquica de São Paulo que Chico Xavier psicografou em público, em inglês, escrito ao inverso, de trás para frente, uma mensagem, o que é raro. E mais um detalhe, em seguida, Karma Schutter e Chico Xavier foram visitar uma pessoa doente, ligada ao movimento espírita. E lá, Karma Schutter recebeu um alerta de Chico que, sem dúvida nenhuma, foi muito interessante, que ele cuidasse da sua saúde. Lembrando aí que ele desencarnou menos de um ano depois, né? Então, além dessa ação editorial de Karma Schutter, é importante lembrarmos que ele era um inflamado divulgador e defensor das obras básicas de Kardec. Essa foi sempre uma postura, né, firme de Karma Schutter. Não só na defesa e na disseminação das ideias de Kardec, mas muito preocupado com as reflexões em torno dos ensinos de Jesus à luz do Espiritismo, e o que transpareciam através do Clarim, através da Revista Internacional do Espiritismo e dos livros que ele publicava. Haja vista que até hoje, né, o livro Parábolas e Ensinos de Jesus é o best-seller, né, da editora O Clarim. Também, na questão da propagação, ele teve um aspecto pioneiro no Brasil, com as suas célebres 15 conferências radiofônicas, que eram feitas utilizando a Rádio Cultura da vizinha cidade de Araraquara nos anos de 1936 e 1937. Então, esses aspectos doutrinários e de propagação do espiritismo eram muito evidentes em Karma Schutter. Nós não vamos destacar aqui, que não seria o objeto do momento, a questão do atendimento humanitário e assistencial, que ele foi também um grande líder aqui em Matão. Haja visto o nome do centro, né, original, Centro Espírita Amantes da Pobreza. Outro aspecto interessante, que transparece nos órgãos e na ação de Karma Schutter, é a independência dele nas relações institucionais no meio espírita, no meio político e no meio social. Isso é destacado e é de grande valor. Nós não podemos deixar de citar que ele fundou a Associação da Propaganda Espírita do Estado de São Paulo, no dia 24 de março de 1931, numa reunião que aconteceu em São Carlos, com a presença de 83 representantes do Estado. Ou seja, foi uma proposta predecessora e pioneira de união dos espíritas. E que, na organização, eles tinham os representantes, que eram na época chamados de intendentes, né? E que visitavam os centros que eram filiados a essa associação. Outro aspecto notório na ação de Karma Schutter foi que, em plena ditadura Vargas, ele se inseriu na campanha pró-Estado leigo.
e na campanha pró-liberdade de consciência, o que era uma anteposição às pressões e às ligações que havia entre governo e Igreja Católica. Em síntese, isso mostra um perfil, né, de Karba-Schutel imprimindo a sua linha editorial na Revista Internacional do Espiritismo. E quando ele desencarna, né, em 1938, ele nos deixou aí um legado de grande importância histórica para o movimento espírita, não apenas brasileiro, eu diria, mas internacional. O interessante são as repercussões dessas ações de Karba-Schutel e que nós nos interessamos precocemente pelo trabalho, pelos órgãos que aqui eram produzidos. É interessante destacarmos que em meados da década de 1960, nós mantivemos correspondência com a dona Antônia Perche Silveira Campelo, a Antoninha, que era uma das dirigentes aqui, porque nós estávamos, naquela oportunidade, trabalhando com as chamadas, na época, aulas de moral cristã para crianças. E nós adquirimos pelo correio uma quantidade de catecismo espírita de Karba-Schutel. Esse foi o nosso primeiro contato oficial com a casa editora O Clarim. E lembrando que Dona Antoninha foi, na verdade, secretária de Karba-Schutel, ela desde os 16 anos de idade. Na sequência, tivemos muito contato com o Sr. Carlos Vital Olson, né, com o Wallace Leal Valentim Rodrigues, e nos anos de 1971, nós já enviávamos, na época residíamos em Araçatuba, muitas notícias para a Revista Internacional do Espiritismo. Porém, as nossas contribuições para a RI com temas internacionais se iniciaram no ano de 1973, com um registro de umas viagens que nós fizemos a alguns países da Europa, onde nós tivemos a oportunidade de conhecer locais que foram, na verdade, ambientes de protagonismo de pesquisas mediúnicas, locais históricos, né? E esse artigo foi publicado pela RI em dezembro de 1973, com fotos, inclusive, com o título de Anotações de Viagem. E aí nós gostaríamos de destacar que o nosso livro inicial, publicado pela Casa Editora O Clarim, Os Sábios da Sra. Piper, Provas da Comunicabilidade dos Espíritos, de 1986, e o seguinte, Entre a Matéria e o Espírito, de 1991, as duas obras, na realidade, representam um desdobramento das pesquisas e de visitas que nós fizemos à Europa e depois aos Estados Unidos também, e que foram assinaladas nesse artigo de 1973. Ao longo dos anos 1970, muitas vezes nós comparecemos aqui na antiga sede, né, do Centro Espírita Amantes da Pobreza, e com um contato continuado com seus dirigentes, o Carlos Vital-Olson e o Wallace Valentim Rodrigues, que nós já citamos, e depois o Aparecido Onofre Belvedere, chegando até ao atual presidente, o José Luiz Marquesan, a esposa Lúcia, e o Cássio Carrara, né, redator da Atualidade. E é interessante que muitas pesquisas nós encaminhávamos informações, entrevistas que nós fazíamos com Divaldo Pereira Franco, e há um fato interessante também, histórico. Por ocasião do cinquentenário da mediunidade de Chico Xavier, em 1977, nós publicamos na Revista Internacional do Espiritismo uma entrevista com várias lideranças, e essa matéria foi reproduzida posteriormente no livro Chico Xavier, Mandato de Amor, editado pela União Espírita Mineira. Outro fato que nos sensibilizou e nos marcou muito foi a incumbência que nós recebemos da Casa Editora para fazermos mensalmente resenhas de todos os jornais e revistas espíritas do exterior que a Casa Editora recebia. Nos encaminhavam, nós fazíamos a resenha e era publicado
mensalmente na RI, com o título de Periódicos Estrangeiros. E isso durante 10 anos. No mesmo período, nós também acompanhamos de perto a gestão da Revista Internacional do Espiritismo, integrando o seu conselho de redação. Então, nós estamos mostrando que a Revista Internacional do Espiritismo esteve sempre muito próxima das nossas preocupações, das nossas possibilidades de ação e sempre tendo como um modelo, uma inspiração, a figura de Karl Schutel. Em 1972, nós representamos a RI num congresso em Salvador, na Bahia, Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas, e que foi interessante, reunindo pessoas vinculadas à chamada área da comunicação do Brasil inteiro. Em outros momentos, nós também acompanhamos o desenrolar das repercussões do trabalho de Karl Schutel em Matão. Em 1998, a municipalidade fez a comemoração do centenário da elevação de Matão à categoria de município. E Karl Schutel foi o primeiro prefeito da cidade, tem até um busto aqui na praça principal, aí a uma quadra de distância. Naquela oportunidade, nós éramos o presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e nós, inclusive, trouxemos uma placa comemorativa que agora está nas dependências do memorial. Fatos internacionais de grande importância aconteceram no período em que o Conselho Espírita Internacional era administrado pelo Nestor João Mazzotti como secretário-geral, e nós acompanhando, integrando a sua comissão, e depois durante a gestão de Charles Kempf. Eu estou me referindo a um período do ano 2000 ao ano de 2015. Nesse ínterim, em 2001, aliás, em decorrência de um convênio assinado entre o Conselho Espírita Internacional, aprovado em Assembleia, com, na época, a União Espírita Francesa e Francofônica, o SEI daria apoio à continuidade da revista espírita fundada por Kardec, a revista em francês. E, dentro do convênio, a solução era a impressão da revista aqui, nas gráficas da Casa Editora Clarim. Então, os arquivos eram enviados da França, aqui terminava-se a diagramação, era feita a impressão e se encaminhava a revista impressa para a França para a distribuição. E, nesse período, nós fazíamos a intermediação entre a União Espírita Francesa e Francofônica e o Aparecido Belvedere, que era o incumbido aqui dessa área na época. Essa primeira edição, impressa aqui em Matão, da revista em francês de Kardec, foi lançada em março do ano de 2001, numa reunião do Conselho Espírita Internacional em Berlim, onde nós estávamos presentes representando o SEI e o Nestor, e o Aparecido Belvedere representando aqui a Casa Editora e a Revista Internacional. Outro fato marcante, em nível internacional, aconteceu em 2003, quando, numa reunião do Conselho Espírita Internacional Europeu, que aconteceu em Estocolmo, capital da Suécia, lá foi feito o lançamento em sueco, a tradução em sueco, do Livro dos Espíritos. O detalhe é que a tradução foi feita pela Cidinha Bergman, que está aqui presente, né? Com assessoria também de uma revisão de um vulto ilustre ali da Suécia, e o Aparecido Belvedere também compareceu no lançamento, porque esse livro foi impresso aqui, na Casa Editora Clarim, e levado para a Suécia, para o lançamento. Outro fato marcante, em nível internacional, relacionado com a Casa Editora e a RI, aconteceu em 2004, durante o 4º Congresso Espírita Mundial, que aconteceu lá em Paris, comemorando 200 anos do nascimento de Kardec. A RI
lançou uma edição especial em cortesia, distribuição gratuita a todos os congressistas, nos seguintes idiomas: português, francês, espanhol, esperanto, alemão e inglês, traduzindo as matérias, a biografia de Kardec, a biografia de Karba-Chuto e o editorial na época dos 80 anos da RI. Isso foi um fato histórico, né? Marcante também entre as repercussões da Revista Internacional do Espiritismo. Em 2005, em agosto, houve aqui em Matão uma grande cerimônia, um evento marcante, né? Foi até num ginásio de esportes aqui da cidade, para a comemoração do centenário do jornal Clarim, e, sem dúvida nenhuma, também na época do Centro. O Nestor João Mazzotti veio representando a FEB, e nós estávamos juntos representando o Conselho Espírita Internacional. O fato, meus amigos, é que a RI, ao longo dessa interface, esse contato próximo entre 2001 e 2015, na época com a Federação Espírita Brasileira e com o Conselho Espírita Internacional, a RI sempre trazia a lume informações sobre o desenvolvimento, né, do movimento mundial, informações de reuniões, de congressos e etc. O outro fato interessante é que o Aparecido Belvedere, que era o editor da RI, ele comparecia sempre que possível a vários eventos nacionais, estaduais e internacionais. E lá ele montava um stand na Casa Editora O Clarim, e divulgando e fazendo assinatura da Revista Internacional do Espiritismo. Então, nós acompanhamos e vimos, na época, como que a RI penetrava e se projetava no seio do movimento espírita internacional. Sobre tudo isso, meus amigos, nós poderíamos dizer que, sem dúvida nenhuma, nós procuramos manter uma afinidade de ações com o propósito, o ideal de divulgação de Karba-Chuto. Isso ficou claro ao longo desses anos, nos artigos, nos livros que nós citamos, sobre a senhora Piper, e até recentemente o Evangelho com Simplicidade, que era também uma das preocupações de interpretação mais simples do Novo Testamento, feita por Karba-Chuto. Isso tudo faz com que nós entendamos a Casa Editora O Clarim, especificamente a centenária Revista Internacional do Espiritismo, como tendo um papel de destaque no desenrolar, no desenvolvimento do movimento espírita nacional e internacional. Hoje, há um memorial aqui anexo, né? Memorial Karba-Chuto, que dispõe de todas essas informações e até objetos, né, pessoais, da gráfica, históricos, né, da época de Karba-Chuto. Por isso, essa é a razão da homenagem que nós estamos fazendo agora a esse nobre vulto Karba-Chuto, pioneiro, né, na ação de divulgação no Brasil e no exterior. E, sem dúvida nenhuma, deixando aqui também a nossa homenagem a todos aqueles que atuaram como dirigentes, como colaboradores aqui do Centro e da Casa Editora O Clarim até a atualidade. Nós não podemos deixar aqui de ler agora uma mensagem assinada pelo Espírito Karba-Chuto, que nos sensibilizou muito no período da nossa juventude, e que na época, inclusive, nós a divulgamos e imprimimos na forma de folheto muitas vezes. Seja voluntário, é o título, onde Karba-Chuto explicita: seja voluntário na evangelização da infância. Não aguarde convite para contribuir em favor da boa nova no coração das crianças. Auxilie a plantação do futuro. Seja voluntário no culto do Evangelho. Não espere a participação de todos os companheiros do lar para iniciá-lo. Se preciso, faça-o sozinho.
Seja voluntário no templo espírita. Não aguarde ser eleito diretor para cooperar. Colabore sem impor condições. Em qualquer setor, hoje mesmo. Seja voluntário no estudo edificante. Não espere que os outros lhe chamem a atenção. Estude por conta própria. Seja voluntário na mediunidade. Não aguarde o desenvolvimento mediúnico, sistematicamente sentado à mesa de sessões. Procure a convivência dos espíritos superiores amparando os infelizes. Seja voluntário na assistência social. Não espere que lhe venham puxar o paletó, rogando auxílio. Busque irmãos necessitados e ajude como puder. Seja voluntário na propaganda libertadora. Não aguarde riqueza para divulgar os princípios da fé. Dissemine desde já livros e publicações doutrinárias. Seja voluntário na imprensa espírita. Não espere de braços cruzados a cobrança de assinatura. Envie o seu concurso, ainda que modesto, dentro das suas possibilidades. Sim, meu amigo, não se sinta realizado. Cultive espontaneidade nas tarefas do bem. A sementeira é grande e os trabalhadores são poucos. Tivemos os tempos da renovação fundamental. Atravessemos, portanto, em serviço, o limiar da era do Espírito. Ressoam os clarins da convocação geral para as fileiras do Espiritismo, a mobilização de todos. Cada qual pode servir a seu modo. Aliste-se enquanto você se encontra válido. Assuma iniciativa própria. Apresente-se a alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre, espírita sem serviço é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Seja voluntário na seara de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Essa mensagem do Espírito Karba-Shutil está incluída no livro O Espírito da Verdade, pelos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, capítulo 58, edição da FEB. E julgamos oportuno aqui lembrarmos de um trechinho de uma manifestação de Karba-Shutil, logo após a sua desencarnação, e aliás muito lúcida, né? Onde pelo médium Urbano de Assis Xavier, ele psicografou uma mensagem de Karba-Shutil, onde ele diz: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Essa sempre foi a tônica de Karba-Shutil, né? Fazendo aí as suas clarinadas, como ele dizia, né? Daí o título do jornal O Clarim. E, sem dúvida nenhuma, quando nós olhamos a trajetória da RI nesses 100 anos, a RI está vivendo intensamente em 100 anos de divulgação doutrinária. É um fato marcante, histórico e de muita significação para o movimento espírita brasileiro e internacional. Para encerrar, lembramos aqui e fazemos uma ligeira paródia com a tradicional canção Saudades de Matão, onde nós vamos nos referir a Karba-Shutil como a peregrina flor no céu.